Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Copo de Red Pill. Daqui a pouco vocês vão ver o nosso convidado especial de hoje, que já está aqui nos bastidores, está se aquecendo aqui no banco de reservas. Não é reserva, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. Nós teremos uma conversa com o André Assi Barreto, o escritor, autor deste livro, Os Fundamentos do Globalismo. Nós vamos conversar sobre isso, sobre o restante do trabalho dele de professor, de escritor, um cara extremamente presente aí nas redes sociais, tá? Então, sem mais delongas, André Assi Barreto, meu grande amigo, seja bem-vindo. Mais uma vez, é a terceira ou quarta vez aqui no canal, né? Já sou da casa. Você já é da casa, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o meu convite. E, como sempre, para a gente começar esse papo aqui, fala um pouco de você, e depois eu vou falar como a gente se conheceu, que foi muito legal. Já nem parece, mas já faz 11 anos, né? Então, um grande abraço mesmo para todos que estão acompanhando. E para o André, fala que o microfone é seu. Perfeito. Muito obrigado, Alexandre, aí pelo carinho de sempre, pela amizade, pelo convite. É um prazer estar aqui de novo no seu canal. Então, eu sou o André Barreto, para quem não me conhecer. Eu sou professor de filosofia, né, aqui da Rede Pública Estadual em São Paulo, mas também trabalho aí com a criação de conteúdo na internet, para falar de maneira genérica, né? Então, estou sempre em lives, escrevendo textos e dando cursos. Tanto o livro Os Fundamentos do Globalismo quanto o livro Entre a Ordem e o Caos Compreendendo, de Jordan Peterson, são resultados de cursos que foram transcritos, revisados e viraram livros, né? Então eu entrei aí nessa seara de editor, virei também. E gostei do negócio, então muito em breve teremos mais. Mas essencialmente é isso que eu faço. Tem o podcast, né, o Oliver Talk. Agora a gente está, na verdade, está produzindo vídeos, né, especificamente, mini documentários. E é isso. Tudo isso, estou engajado em todas essas. Além, é claro, da edição também. Também edito livros, faço tradução. Fiz a tradução recente do livro O Reich Verde, né, que foi aí bastante indicado, vendido, está disponível na livraria do Alexandre. Todos os livros estão na livraria do Alexandre, menos Os Fundamentos do Globalismo, que estará em breve. Aí, ó, o Reich Verde, eu que fiz a tradução aí, destrinchando o ambientalismo. Esse é um livro que eu indico sempre, e até o Dom Bertrand está indicando esse livro, viu? Parabéns pela tradução aí, André. Muito obrigado. Quando eu coloco Quando eu estudei, assim, tentando identificar uns pontos no desenvolvimento dessa ideia, eu não aprofundei isso, porque confesso que eu não tenho conhecimento da obra de nenhum desses filósofos para avaliar profundamente como você fez. Mas o que dava para perceber é que todo o pensamento filosófico que estava sendo financiado, promovido ali, sendo destacado, seja pelas discussões desses centros de pessoas importantes da sociedade, seja nas universidades mesmo, né? Eram ideias favoráveis à República Universal e, portanto, diluidoras da soberania nacional, a ideia de um ser cosmopolita que se adaptaria a essa nova sociedade, e isso que eu gostaria que você aprofundasse um pouco, que você falou. Caramba, agora vai dar tosse. Sobre essa coisa de criar o ambiente e as mentalidades favoráveis, em primeiro lugar. Portanto, se tem que derrubar as soberanias nacionais, temos que promover um homem sem nação, né? O cidadão do mundo, que hoje é visto como uma coisa muito bonita isso, né? O cidadão do mundo, né? E por outro lado,
naquele momento, até para promover essa ideia com mais força, se incentivava os iconoclastas, né? Os caras que querem destruir tudo. Ó, isso aqui temos que derrubar isso, tal. Você acha que isso aconteceu apenas como por parte do Kant, né? Pelo que você estudou, apenas porque ele falou, vou com a maré? Ou você acha que ele tinha uma intenção muito clara de influenciar esse debate daquela época? Porque eu não conheço da vida do Kant, e a única coisa que eu ouço falar é isso, sobre ele ser metódico, muito estudioso, muito inteligente, e um cara que não saía de casa, entendeu? Um cara meio... Eu acho até difícil, pelo que eu sei da vida dele, imaginar ele em reuniões da maçonaria. É meio difícil isso, né? Porque não tinha muito o perfil daquele cara, né? Que era um cara que ele já tinha perfil de velho, eu não sei onde eu li isso. Quando ele tinha 20 anos, ele já tinha perfil de velho, né? Então, eu acho difícil, mas você acha que ele tinha essa noção? Ele queria influenciar esse debate? Ou... Desculpa, Diga. só mais uma. Porque uma vez, em uma das aulas do Olavo, lá do seminário, quando ele fala dos filósofos, aquele seminário antes do COF, que é dos anos 90, se eu não me engano, começo dos anos 2000, que ele fez em Curitiba, ele fala que, um pouco antes do Kant morrer, um velhinho que cuidava dele O mordomo veio falar com ele, né? Falou, professor, o senhor tem noção disso? E como isso já estava, na época, movendo discussões, assim. Será que era isso que ele queria? Olha, eu acredito, assim, veja, isso está no campo da especulação, em grande, embora a gente tenha pistas, está no campo da especulação. Eu acredito que não. Eu acredito que o Kant não tinha muito. Essa é ótima, né? Valeu, Kleber. Esse é o comentário da live aqui. Mas é bem isso mesmo, né? Porque o Kant era pietista, né? Era ali muito, a mãe dele era muito devota, né? Uma das histórias que se conta, que envolve a mãe e o mordomo, né? Que ele tinha em alta conta, né? A mãe, o mordomo, e que quando a mãe e o mordomo tomam consciência de que a filosofia de Kant, a filosofia de Kant. Vocês não sabem, mas eu sou mais eremita que o André ainda. A filosofia, quando a mãe e o mordomo tomaram consciência de que a filosofia de Kant, especialmente a epistemologia, porque só para não contei isso na live ainda. Para o Kant, não dá para ter conhecimento dos objetos da metafísica. Tá? A cognição humana, né, as ferramentas que um ser humano tem para adquirir conhecimento, não comportam os objetos da metafísica. Então, Deus, alma imortal, o mundo, não é mundo no sentido de planeta Terra, tá? É mundo no sentido de totalidade da existência. Nossa cognição não tem ferramenta, não tem aparato, não tem condições de conhecer essas coisas. Veja, o Kant era cristão? Sim, era de uma vertente pietista que ele herdou da mãe. Só que quando ele propõe a sua filosofia, né? Olha, que a cognição humana é incapaz de ter conhecimento dos objetos da metafísica. Peraí, em que moinho você está jogando água? Né? Você está jogando água no moinho do cara que vai falar. Para você falar que a metafísica não existe, que a metafísica é impossível, que o Kant nunca disse exatamente isso. Né? O tópico acadêmico do meu mestrado é exatamente esse. Né? Eu abordo a questão do como que o Kant... O que sobra da metafísica para o Kant? Né? Mas isso é muito específico. Quando o mordomo e a mãe tomam consciência disso, eles ficam desesperados. Meu filho, meu amigo, aqui você está destruindo a religião, né? Você está destruindo a fé, alguma coisa assim. Né? E aí, dentro desse... essas anedotas biográficas, elas são sempre muito complicadas, né? Mas que o Kant teria até
uma parte do meu estudo no mestrado é justamente discutir se o Kant, em algum momento da obra dele, recua ou não recua na sua crítica à metafísica. E há os partidários da tese de que sim, ele dá uma recuada, traz a metafísica de volta pela porta dos fundos, digamos assim, da filosofia, justamente para agradar a mãe e o mordomo, né? Mas veja, seria um pouco desse movimento que você mencionou, de tomar consciência da dimensão das dimensões das consequências daquilo que ele havia dito, né? Então, mas veja, vamos tomar essa anedota como 100% verídica. Aí talvez eu tenha ido longe demais, né? Talvez eu tenha ido para um lugar que eu não queria ir, né? E agora, o quanto isso de fato ocorre. Eu, com tudo que eu já li do e sobre o Kant, eu acredito que ele não tinha essa dimensão. O que ele queria era o seguinte: ele queria resolver um problema filosófico, que era o dilema lá. Você tinha os empiristas e os racionalistas se digladiando, depondo contra a metafísica, depondo contra a filosofia. E aí o Kant falou, chega, a gente precisa resolver esse troço aqui. Porque um fica falando uma coisa, o outro fica falando outra, um fica falando uma coisa. Isso não dá. A gente tem que seguir o caminho da física. Outra coisa que é muito influente para o Kant é a física newtoniana. Ele olha para aquilo e fala, é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. A gente precisa que a filosofia seja tão segura quanto a metafísica newtoniana é. Ele quer fazer isso com a filosofia e a maneira que ele encontra, em linhas bem gerais, eu abordei alguns aspectos aqui na live. Na verdade, ele rompe com a tradição aristotélica, né? Ao pautar o conhecimento no sujeito e não no objeto, né? Ele está rompendo com uma tradição filosófica muito importante, muito, né, bem estabelecida, né? Está sendo revolucionário no sentido nosso de revolucionário, né? Está promovendo uma revolução muito assim profunda em como se encara a cognição humana, a metafísica, a filosofia, etc, etc. E aí, só que a maneira que ele encontrou para fazer isso tinha que sacrificar a metafísica, tinha que sacrificar a possibilidade de conhecer Deus objetivamente, e tinha que envolver um endeusamento, né, ou uma ode à racionalidade, que levou às consequências que a gente explorou, está explorando até agora, sendo o globalismo uma delas, né? Então, o que eu acredito, basicamente, é isso.